Oi, pessoal! Vamos falar de mais um conteúdo de nossa literatura. A aula passada nós estávamos falando sobre o parnasianismo. E o que foi esse parnasianismo? Nós vimos que foi um estilo literário do meado do século XIX, onde ele retoma a cultura clássica. E aí nós vimos alguns autores que se destacaram durante esse período do parnasianismo. E um desses autores foi Raimundo Correia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Raimundo Correia. Quem foi Raimundo Correia? Raimundo Mota Azevedo Correia, conhecido no universo literário apenas como Raimundo Correia, nasceu no dia 13 de maio de 1859 a bordo do navio brasileiro São Luís, que estava ancorado no Maranhão, e faleceu na capital da França no dia 13 de setembro de 1911. Então, pessoal, percebe aí que esse grande autor, ele só viveu apenas 52 anos e mais que teve o prazer de nos deixar grandes obras. Não só escritor, mas vocês vão ver aqui também que ele se destacou em várias outras formações. Além de escritor literário, colaborou com uma série de jornais e revistas. Foi promotor de justiça, juiz, secretário da Previdência da província do Rio de Janeiro, diretor da Secretaria de Finanças de Ouro Preto. Depois da proclamação da República, Raimundo Correia veio a ser preso, mas logo depois ganhou liberdade. Então, como todos ou boa parte dos autores, né, infelizmente, por até denúncia em suas poesias, em seus poemas, por não aceitar de forma as leis do momento, Raimundo Correia também foi um dos autores que acabou preso. Aí nós temos as principais obras de Raimundo Correia, como eu disse a vocês na outra aula. Obras essas que teve grande destaque no momento e que ele ficou bastante conhecido. Primeiros Sonhos, em 1879, Sinfonias, em 1883, Versos e Versões, em 1887. Então, com essas várias obras e principalmente com o poema As Pombas, ele ficou conhecido e teve grande sucesso. Que o poema As Pombas, desculpe, que rendeu tamanho sucesso que em vida Raimundo Correia passou a ser identificado como o poeta das pombas. Então, ao fazer esse soneto, As Pombas, Raimundo Correia, ele ficou bastante conhecido e um dos nomes que ele era, no caso, o reconhecimento dele era chamado de poeta das pombas. Uma outra coisa também, pessoal, é o destaque que ele dá em suas poesias, a forma como ele procura fazer as suas poesias. E como os parnasianos eles davam preferência ao soneto, Raimundo Correia também fez suas poesias em forma de soneto. E aí, para a gente lembrar, e o que é mesmo soneto? O soneto são dois quartetos e dois tercetos. E o que são isso? No caso, dois quarteto duas estrofes com 4 versos cada uma, tá vendo? 1, 2, 3, 4 versos, 1, 2, 3, 4 versos. Então, duas estrofes com 4 versos. Enquanto que o terceto, ele é duas estrofes com 3 versos. No caso aqui, só um minutinho, para a gente passar para o terceto. Aqui. Então, aqui é um terceto, são duas estrofes com 3 versos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí foi a forma como Raimundo Correia ele procurou a fazer, no caso, suas poesias. Então, vamos dar uma lida nesse soneto de
Raimundo Correia, chamado de As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas das pombas vão-se dos pombais apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais, de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, a um, célebres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Então a gente percebe aí, né, que tem uma certa melancolia, que tem uma certa um certo pessimismo em algumas estrofes desse poema. Por quê? Porque, no caso aí, Raimundo Correia, ele pega, no caso, um animal, a pomba, para simbolizar esse sentimento que ele quer passar. Então, ele estabelece uma comparação com as fases da vida humana. Então, ele vê aí que, ao utilizar, no caso, o animal, ele está fazendo essa comparação com a vida do ser humano. Esse animal, ele é conhecido como símbolo da pureza, da paz e da elevação espiritual. Então, por isso que tem muito essa questão aí do sentimentalismo. A pomba pode ser lida como sinônimo de liberdade e de conexão do céu e da terra, visto que frequenta os dois ambientes. Então, a gente percebe aí que quando ele está relatando, tipo como ser humano, ele está sonhando, ele está tentando se libertar de tudo que já viveu, de voar, de ir para bem longe, ele está fazendo essa comparação justamente com o animal, que ele vai até o céu, mas depois ele volta à terra. É como se o ser humano ele tivesse seus sonhos, seus pensamentos futuros do que ele possa vir fazer, só que num dado momento ele volta para a realidade, ele volta para a terra e aí começa tudo de novo. As pombas traz também à tona a efemeridade da vida e os sentimentos de transitoriedade do tempo. Então, o que é essa efemeridade da vida? Justamente que a vida é passageira, que a gente tem o quê? Que aproveitar, que a gente tem que realmente sonhar e tentar, claro, né? Muitas vezes colocar esses sonhos em prática. Os dois quartetos iniciais são apenas descritivos da rotina dos pássaros. Então, nessa comparação que ele faz, logo no início, ele está simbolizando mesmo a questão do animal, do pássaro pombo. Mas já nas outras estrofes ele ele já começa a fazer uma diferença. Nos 6 últimos versos o autor faz uma associação com o desabrochar do ser humano e o movimento de ida e vinda das pombas. Então esse movimento de ida e vinda é como se ele estivesse justamente retratando, como eu falei, a vida do ser humano. A gente sabe que nossa vida há altas e baixas, há idas e vindas. No momento, às vezes, a gente está bem espiritualmente, a gente está bem para resolver nossos problemas, de correr atrás dos nossos objetivos, mas em outros momentos a gente já não está tão assim. E é por isso que ele diz que o soneto ele carrega uma forte preocupação existencial, um certo pessimismo. Justamente como ele diz que as pombas sempre voltam para os pombais, mas que nem sempre, né, essas emoções, esse sentimento que a gente está se referindo, ele volta para desculpe, gente, que ele volta para o sentimento mesmo, que haja algum retorno em relação a esse sentimento. Então, aí, gente, a gente está vendo justamente essa questão de como Raimundo Correia, ele retrata essa questão aí no seu soneto.